Um caso que vai de super intrincado, com ligações com o oculto, uma seita, quadrilha, a simples como uma desilusão amorosa adolescente. A verdade talvez tenha sido encontrada, ou não, mas ainda existe esperança. Oi, gente! Sejam bem-vindos, vocês que já me fazem companhia e você que também está chegando agora, está se inscrevendo nesse momento, deixando um comentário, um like, não quer, sem ressentimentos. Vamos todos juntos para a história de hoje, que se passa na Itália, na cidade de Caltagirone, que fica na província de Catania, que é a mesma província do vídeo passado. Se você não assistiu, fica a dica. O ano é 1992 e a nossa protagonista está com quase 18 anos de idade. Se trata de Simona Floridia. Ela nasceu em 75 e sempre viveu em Caltagirone com a sua mãe, Luciana, que é uma funcionária da prefeitura, e seu pai, Salvatore, que é diretor de um banco, levando uma vida economicamente mais do que confortável, digamos assim. O que permite que Simona estude em uma escola privada e não uma qualquer. Ela está fazendo o segundo grau clássico, que significa que ela tem diversas outras matérias, além de uma escola normal, de um colégio normal, daquelas previstas, daquelas obrigatórias. Ela estuda, por exemplo, grego, latim e outras matérias, nas quais ela vai muito bem. Ela vai muito bem na escola em geral, não tem nenhum problema, não é a melhor aluna, mas também é uma das melhores, digamos assim, e tem também bastante amigos. Ela é bastante popular, ela tem um grupo grande de amigos com quem ela costuma se encontrar quase todos os dias numa praça, na praça ali da cidade, onde tem um café, um bar, eles costumam se encontrar ali. E é isso que ela faz no dia 16 de setembro de 1992. Ela chega em casa da escola, depois de fazer as suas tarefas, lá pelas 7 da noite, ela sai com algumas amigas. Não tenho certeza se são 2 ou 3, mas essas meninas passam na casa dela para buscá-la e elas vão a pé, se dirigem até essa praça. Aquele dia era uma quarta-feira e tinha começado 2 dias antes, na segunda-feira, o ano letivo, que era o último ano de Simona e das suas amigas também, que estudavam na mesma classe que ela. Então as meninas estavam muito contentes, era uma espécie de festejamento para elas. Era o primeiro dia que elas estavam saindo naquela semana e elas estavam muito contentes. Ela sai de casa bastante animada, se despede dos pais antes de sair e o pai dela lembra de ter dito para ela, de ter relembrado a ela que ela não deveria chegar mais tarde do que 9h30. Afinal, era um dia normal, no meio da semana, ela tinha escola, tinha colégio no outro dia, no próximo dia de manhã. Só que esse horário chega, passa e nada de Simona, nenhum contato e ela não aparece em casa. Os pais imediatamente não se preocupam, porque ela não era especialmente desobediente, ela não era de chegar sempre atrasada, mas acontecia. Luciana e Salvatore, então, jantam e eles não estão exatamente preocupados, eles estão mais bravos. Eles lembram de ter até falado sobre a punição que seria adequada para a filha, porque era a primeira semana de aula, era o último ano, que é importante, o último ano tem um peso um pouco maior, e era o primeiro dia que ela saía e ela já estava chegando atrasada. Que belo começo era esse! Então eles estavam ali mais bravos do que preocupados, até que passa 1 hora. Eles jantam, terminam de jantar, são 10h30 da noite e eles começam a ficar realmente preocupados. Pegam o carro e vão atrás da filha, vão atrás direto na praça, não encontram ninguém, não encontram os amigos dela, vão até o café, onde ela costuma ir com os amigos. Ali, algumas pessoas dizem, um dos funcionários de uma outra pessoa que frequentava ali o bar, dizem ter visto ela aquela noite, mas bastante tempo atrás, mais de 1 hora. Sem saber para onde se dirigir, eles voltam então para a casa deles e começam a fazer todas as ligações possíveis. Conhecidos, amigos, pessoas da escola, vizinhos, parentes. E algumas pessoas têm sim informações para dar, mas nada de muito concreto. Então eles, ainda sem muita resposta, vão dormir, acordam no outro dia seguinte e continuam essas ligações. E ali eles têm um pouco mais de informação. Algumas pessoas dizem ter visto ela uma via pequenininha, um beco, digamos assim, que se chama Mario Vilazzo e fica no centro da cidade. Ali tem diversos bares, restaurantes, então algumas pessoas dizem ter visto ela nas proximidades daquele lugar ali, que é bastante frequentado durante a noite, tem sempre muita vida ali, né? E fica a 1 quilômetro da estação ferroviária de Caltagirone, da cidade. E um dos funcionários da estação ferroviária diz também ter visto ela na noite anterior. E com
tantos avistamentos assim, com tantas pessoas dizendo que tinham sim visto ela, os pais começaram a pensar que, não sei, talvez tinha um rapaz novo na vida dela. Eles estavam esperançosos de que fosse uma coisa passageira. Então assim, ela tinha sumido na quarta noite, assim passou a quinta-feira com todas essas ligações, esses avistamentos. A sexta-feira eles estavam ainda girando muito pela cidade procurando ela, nenhum dos dois foi trabalhar, porque eles estavam esperançosos, como eu disse. E assim, passou os dias, chegou o sábado e eles tiveram que encarar a realidade de que se tratava de uma pessoa desaparecida e finalmente foi feita a denúncia oficial de desaparecimento para a polícia. E como era de se esperar, o que as autoridades fizeram foi dizer: olha, é uma adolescente, não se preocupem, ela vai voltar, acontece bastante. Só que os pais dela já estavam certos de que essa não era a verdade, não era isso que tinha acontecido. Eles sentiam de verdade que a filha não teria feito isso. Não era uma menina, como eu disse, que dava problema, era uma menina que às vezes chegava atrasada. Tinham se passado já alguns dias. Então eles procuraram o nosso já conhecidíssimo programa televisivo Que L'ha Visto, que trata exatamente de pessoas desaparecidas. E como de costume, o programa, que é muito visto, teve uma grandíssima audiência no episódio que tratava do desaparecimento de Simona, e a central do programa recebeu diversas ligações. Esses avistamentos iam de bordéis em Catânia, que ficava ali próximo, a casa de recuperação para pessoas que são dependentes em Caserta. Algumas pessoas diziam que tinham visto ela no meio de uma invasão de sem-tetos que ficava num metrô abandonado, e também como assistente de um mago itinerante. Tinha de tudo, espalhadas pelo continente. Ou seja, são muitas pistas? Não, são muitas histórias que não tem como se comprovar. Ou seja, muita informação, mais atrapalha do que ajuda. Era como se qualquer pessoa que tivesse visto aquele programa de televisão, bastava ver uma pessoa, uma menina, sexo feminino, mais ou menos a altura dela, a loirinha, ligava. Dezenas de ligações que não estavam levando a lugar nenhum. Até que as ligações diminuem e por fim desaparecem. Não se tem mais nenhuma pista, não se fala mais do caso por 5 longos meses, até o dia 9 de fevereiro de 93, quando a central telefônica do programa Que L'ha Visto recebe uma ligação. Era fora do horário que estava aberto ali a central, então deixaram na verdade uma mensagem, e era uma moça, mais ou menos da idade de Simona, se identificando como Simona Floridia e pedindo para que as pessoas ali do canal dessem um recado para os pais dela, que ela estava bem e que não tinha nenhum motivo para preocupação, mas também que ela não queria que procurassem por ela. Algumas semanas se passam e sempre ali no programa, na central do programa, dessa vez uma telefonista estava trabalhando, estava no horário de trabalho dela, recebe uma ligação, exatamente a mesma voz, dessa vez muito mais angustiada e sussurrando apenas. Ela diz: me ajudem, eu sou Simona, mãe, por favor me ajuda. Contatos obviamente inquietantes, só que não enganam nem por um minuto os pais da verdadeira Simona. Não era ela, era mais uma pista que não dava em nada. Ou em nada não, porque para alguma coisa isso serviu, porque a polícia começou a se interessar mais pelo caso exatamente por causa disso, por causa dessas ligações. Eles pensaram que se alguém estava dando esse trabalho, se não se tratava de mitômane e se não se tratava de uma brincadeira de muito mau gosto, talvez alguém estivesse realmente se dando a esse trabalho para despistar as investigações, talvez tivesse algo ali a se esconder, talvez tivesse algum crime ali para ser escondido. E finalmente eles decidem conhecer um pouco mais sobre a vida da adolescente, que imediatamente se revelou ser muito menos simples do quanto parecia. No seu quarto, por exemplo, foi encontrado um livro com o título Il vero libro infernale. E assim eles descobriram que já há algum tempo, alguns meses, Simona estava muito interessada pelo oculto, a ponto de terem sido encontrados também no seu quarto coisas como uma fórmula, que é uma espécie de poção do amor, e também um vidrinho que continha penas de galo dentro. Então, ao mesmo tempo que eles tentavam conhecer mais a família dela, os relacionamentos dela, amigos, escola, eles ficaram também interessados em saber quem nessa vida dela, quem nesses conhecidos dela, entre essas pessoas, quem que dividia com ela o interesse pelo culto. E chegaram a uma tal Maga Adelaide, que tinha sido a pessoa que parecia ter introduzido na vida de Simona esse interesse pelo tarô e pela magia.
Aliás, não foi exatamente a polícia que chegou a essa tal maga. Foi o programa Que L'ha Visto, que obviamente fez um segundo episódio assim que descobriram essa conexão com o oculto, muito interessante para televisão. E eles fizeram a conexão de uma foto, um desenho que tinha sido encontrado num caderno sobre a escrivaninha de Simona com essa tal maga. Era um desenho do rosto dela. E foi eles que descobriram quem era essa pessoa. Daí pra frente, a coisa ficou na mão da polícia, que procurou essa mulher e descobriu que, na verdade, ela não se chamava Adelaide. Ela, antes de ser Adelaide, tinha se chamado Alessia. E antes de se chamar Alessia, Armando. Se tratava de uma transexual de 25 anos, nascida na Venezuela e que não se sabe muito bem como entrou na vida de Simona. Até aquele momento eles não sabiam. E o que se sabia é que ela apresentou todo esse outro mundo para a menina e fez uma previsão que pesava muito na vida de Simona. Ela disse para a adolescente que algo de muito, muito ruim aconteceria na vida dela pouco antes que ela completasse 18 anos. Informação essa que foi contada para a polícia, que foi revelada por duas amigas de Simona. Uma se chamava Saveria Tumino e uma outra que preferiu não ter o seu nome revelado quando ela foi entrevistada. Mas ambas as meninas disseram que aquilo pesava tanto que Simona não falava de outra coisa. Ela realmente estava contando os dias, literalmente, para fazer 18 anos, para se livrar daquela maldição. E como a menina desapareceu poucos meses antes de fazer o aniversário, obviamente essa pessoa, essa maga, foi procurada pela polícia. E na verdade, ela foi procurada pela polícia e teve aí uma dificuldade de encontrar, porque nos registros, legalmente, se chamava ainda Armando. Mas, de qualquer maneira, a maga foi encontrada, a maga Adelaide foi encontrada e, desde o início até o fim do seu interrogatório, dos seus interrogatórios, negou completamente conhecer uma pessoa chamada Simona Floridia. Tanto que, depois de meses arrastando isso, ela chegou a ser condenada à prisão por falso testemunho. Essa pena acabou sendo cancelada, só que continuou nos seus registros. Só que essa foi a única culpa que os investigadores conseguiram atribuir a tal maga, a de ter mentido. Em relação a Simona, eles não conseguiram provar absolutamente nada. E enquanto as investigações se arrastam, o tempo corre. Até que Luciana Floridia, a mãe, recebe uma ligação completamente inesperada de uma pessoa desconhecida até então para ela, que se chamava Giusy Vassallo, que diz que conhecia a maga Adelaide e que sabia onde estava Simona. A menina, segundo ela, estava em Milano e se ela quisesse mais informações, bastaria que ela começasse a frequentar o grupo de oração de Giusy. Com certeza uma ligação não 100% confiável, para dizer o mínimo, estranhíssima, só que a polícia não parecia estar seguindo nenhuma pista, eles pareciam que eles não estavam fazendo nada. O caso estava realmente caindo no esquecimento e Luciana, naquele desespero de encontrar a filha, resolveu seguir essa como pista. E no dia seguinte ela estava na igreja para conhecer pessoalmente essa tal Giusy Vassallo, uma mulher solteira que era uma ex-professora primária e que agora estava já aposentada e passava quase todo o seu tempo livre na paróquia da cidade. Ela tinha ali o cargo de ministra, ela era responsável por levar a comunhão a pessoas doentes ou impossibilitadas por algum motivo de ir até a igreja para fazer aquele rito. E um cargo esse que geralmente é acompanhado de muita admiração. São pessoas muito, admiradas mesmo pelo resto da comunidade, pelo resto das pessoas que frequentam aquela igreja. Mas no caso de Giusy não era exatamente assim. Luciana aos poucos começou a perceber que as pessoas ao redor dela, as pessoas da igreja, tinham ela mais como obsessiva e fanática do que muito devota. Um dos grandes motivos para isso era que Giusy, quando não estava na igreja, estava em sua casa, que era decorada como o interior de uma igreja, que era onde ela conduzia esses tais círculos de oração. Essas tais reuniões que Giusy tinha falado primeiro com Luciana ao telefone e depois, quando ela foi ali no dia seguinte na igreja, tinha convidado ela novamente para participar, dizendo que era muito importante, sempre muito enigmática, ela não dava as informações, ela dizia que tinha que começar a frequentar o grupo. E foi o que a mãe de Simona resolveu fazer. Ela, obviamente, não confiando inteiramente nessa mulher, aliás, não confiando nada nessa mulher, não sabia quem era, achava a situação sim muito estranha, estava com o pé atrás, não sabia o que estava acontecendo.
Então ela resolveu se abrir para a polícia. Ela disse para os investigadores sobre o que tinha acontecido e eles também concordaram. Eles foram sinceros e disseram: olha, não tem nenhuma pista, eu acho que vale a pena seguir isso. E assim Luciana começou a frequentar todas as reuniões de oração. Enquanto isso, os policiais estavam discretamente observando as pessoas que faziam parte desse grupo ali. Descrição essa que se provou completamente inútil, porque o pessoal do programa Aquilo Visto acabou descobrindo essa nova e interessante pista que do oculto e profano agora tinha uma coisa de igreja, de grupo de oração, e eles começaram a interceptar e entrevistar participantes dos tais círculos de oração. Começando por um homem chamado Giampiero, que é ninguém mais, ninguém menos, segundo ele, que um dos 3 Jesuses encarnados na Terra. A primeira pergunta foi: quem é você? A resposta foi um dos 3 Jesuses. A segunda pergunta é: você conhece Simona Floridia? Sim. Mas a alma dela, o corpo não. Essa foi a resposta. Aliás, literalmente, ele disse: eu a conheço apenas através de Jesus. E basta. E ele vai em frente contando como ele já tinha encontrado com ela durante as diversas viagens místicas que ele fazia diariamente. Ele descreve uma dessas viagens em particular em que ele encontrou a menina em uma discoteca, ou seja, a viagem mística levou ele para uma discoteca em Milano, e ali ele disse para a menina, ele se aproximou dela e disse: Simona, não faz assim. Liga para sua mãe, que ela está muito preocupada. E assim termina a participação de Jesus número 3 nesse caso. Aliás, infelizmente a participação dele não termina por aí, só que de útil mesmo, nada. Na verdade, para alguma coisa serviu, para que os policiais e a opinião pública vissem o quanto era um pouco absurda, ou quando tinha um quê de absurdo, digamos assim, nesse pessoal, no quanto eles não fossem confiáveis. E a polícia se sentiu um pouco desencorajada. Só que Luciana, a mãe, não tinha outra pista para seguir, ela tinha ainda esperanças e ela continuou frequentando a casa de Giusy. Até que um belo dia, depois de uma das reuniões de oração, a Giusy acaba dizendo para Luciana que no dia seguinte eles iriam, ela, as duas, mais Giampiero, o Jesus, até Milano para encontrar Simona. Até aquele momento ninguém sabia ainda com certeza se eles eram malucos, se eles eram fanáticos e acreditavam realmente que tinham informações do além, ou se tinha alguma coisa mesmo, apesar de eles serem um pouco confusos, mas eles sabiam realmente de alguma coisa. Ninguém sabia de nada. Como disse Luciana, eles pareciam, no mínimo, inofensivos e a polícia estaria acompanhando. Tinha algumas pessoas, obviamente, sem os uniformes, umas pessoas disfarçadas ali, policiais que estariam por perto, e também foram colocados microfones na bolsa e nas roupas de Luciana. Os 3 chegam na cidade depois de horas de viagem, vão até uma praça pública, e se sentam num banco. Os 3 sentados num banco. E esperam. Depois de mais ou menos uns 15 minutos, ou ela não sabe nem quanto tempo, Giusy aponta para uma moça que está passando bem distante deles e, ao mesmo tempo, Giampiero parece ser tomado por um transe, parece que ele entra num estado de transe e começa a dizer que está sentindo a presença de Simona. E parece que é naquele momento que cai a ficha de Luciana. Nem por um segundo ela pensou que aquela fosse a filha dela, não tinha nenhum sentido, ela estava tentando se segurar, mas dentro dela era uma mistura de raiva e de vergonha e ela só pensava no porquê. Por que essas pessoas estão fazendo toda essa cena durante todo esse tempo? Por que eles continuam com isso? Tem algum objetivo? Eles querem alguma coisa? Eles estão ganhando alguma coisa? Ou é só insanidade? Só que não era tão simples assim. Os investigadores não estavam abrindo para Luciana tudo o que eles estavam descobrindo, só que eles já sabiam que não se tratavam de simples fanáticos. Era uma verdadeira seita. Aliás, não apenas uma seita. Aquele grupo de oração, entre muitas aspas, não era o único, era um de muitos espalhados por diversos lugares. E grande parte dos participantes a polícia já tinha descoberto que eram pessoas procuradas por fraude e pela
venda de substâncias ilegais. Eles literalmente estavam se escondendo debaixo daquelas túnicas que muitos deles realmente usavam. O principal local de encontro era o Santuário del Santissimo Crocifisso del Soccorso, que ficava ali em Caltagirone, numa área bastante afastada do centro da cidade e bem isolada. E tudo indicava que quem tinha encontrado aquele local, tinha conseguido acesso às chaves mesmo, tinha sido a própria Giusy, ou seja, ela é uma pessoa muito ativa naquela organização. A devota e fanática era, na verdade, parte ativa de uma verdadeira quadrilha que agia em toda a Itália. E parte do modus operandi deles eram essas frequentes mudanças, e ela é essa pessoa responsável por encontrar novos locais, por chegar ali, por apresentar esse grupo de pessoas assim que eles chegassem. Ela fazia ali as suas pesquisas e assim tinha encontrado, nesse caso, a região ali de Catânia, tinha encontrado esse lugar reservado, isolado, só que ao mesmo tempo com uma coisa mística, porque se tratava de uma igreja muito antiga e tal. Tinha introduzido ali o seu grupo, apresentado eles para a população ali como um grupo religioso e começado a investir, um trabalho também muito feito pela Giusy, em conseguir seguidores. Obviamente sempre entre as pessoas mais ricas da cidade, que nas mãos desses profissionais, pouco a pouco acabavam doando dinheiro, joias, carros, propriedades. Ou seja, já nesse ponto a polícia rapidamente, assim que ela descobriu a existência desse grupo, porque eles não sabiam, eles tinham incidentes isolados, mas a partir do momento que eles começaram a fazer as conexões, eles tinham já bastante coisa para talvez prender diversas, ou talvez processar, pelo menos, diversos dos participantes dessa tal seita, quadrilha. Só que eles não tinham nada ainda que conectasse isso com o caso de Simona. Só o fato de que a própria Giusy tinha ido atrás da mãe dela para falar. Para eles não tinha nenhum sentido isso. A única hipótese que a polícia consegue pensar é que talvez eles tivessem sido contratados, alguém tivesse realmente pagado para eles muito dinheiro para eles tentarem despistar as investigações. Só que essa pista, obviamente, é seguida um pouco, mas não dá em nada. Eles não conseguem conectar as coisas, eles não acham uma ligação. Eles acabam optando por processar as pessoas que eles já tinham alguma coisa contra. Eles esperaram o máximo que puderam, só que eram pessoas acostumadas a fugir, a escapar, a recomeçar em outros lugares, a se disfarçar. Então teve um momento que eles tiveram que realmente prender e processar a maior parte de falsos fanáticos que eles conseguiram. E chegamos assim em 2001, já 9 anos depois que Simona foi vista pela última vez, e o seu caso é arquivado por falta de provas. Ou melhor, podemos dizer pelo excesso de provas absurdas. A gente tem a maga, uma ligação com o oculto, ela estava fazendo magia, um ritual. Depois a gente tem as ligações da falsa Simona, que os pais não acreditaram, mas a polícia achou importante que pudesse ter alguma coisa a ver. A imprensa, a gente pode imaginar o forfé que eles fizeram. E aí a gente chega até uma seita, que na verdade era uma quadrilha. Tudo exageradamente bizarro. E a verdade é que, infelizmente, se alguma dessas coisas, ou se todas elas foram feitas para despistar, conseguiram, porque o caso ficou fechado por mais de 20 anos. Isso até que uma ligação telefônica foi descoberta. E não uma coisa nova, mas uma ligação que tinha sido feita em 93, poucos meses depois do desaparecimento de Simona, que tinha acontecido em setembro de 92. E é para esse ano que a gente vai voltar para conhecermos alguns novos personagens dessa história. Para começar, a própria Simona, que nós já conhecemos, mas como uma adolescente tranquila e despreocupada, só que na verdade estava vivendo um momento emocionalmente muito turbulento. E para uma pessoa assim tão jovem, com 17 anos, isso às vezes pode levar a companhias erradas, decisões não tão espertas. Ou seja, algo simples como um coração quebrado pode levar a consequências bastante sérias. Me explico melhor. Uma história bem simples que acontece em todo grupo de amigos, que acontece com todos os adolescentes, em todo lugar do mundo. Simona tinha começado um relacionamento, tinha começado a ficar. Eles não usam esse termo na Itália, só que era isso, não era um namoro assumido, só que eles às vezes ficavam. O rapaz se chamava Mario Licciardi, era da idade de Simona, ia na mesma escola e nunca assumiu o namoro com ela. E ela sempre ficou esperando e acreditando que os dois estavam juntos. Até que um belo dia ele deixou
bem claro que não estava junto com ela, quando ele começou a namorar oficialmente com uma outra menina, sempre do mesmo grupo de amigo deles, chamada Rossella, que era uma daquelas pessoas que se encontravam com Simona, com Mário, com outras pessoas, na tal pracinha da cidade, que iam na mesma escola. E segundo as amigas de Simona, uma coisa que elas não deixaram exatamente claro na época do desaparecimento, o fato é que elas sabiam como estava Simona, ela estava extremamente mal por causa do fim do seu relacionamento, ela estava morrendo de ciúmes, muito perturbada, não conseguia aceitar. Tinha sido por causa disso que ela tinha se interessado pelo oculto, lembra da poção de amor e tudo? Foi por causa disso, todo aquele interesse no tarô, que ela conheceu a maga. Foi por causa disso também que ela começou a sair com um outro rapaz em quem ela não estava interessada, era só para esquecer, era só para fingir que estava tudo bem. Mas a verdade é que naquela noite, quando ela saiu com as amigas para ir até a pracinha, não era para festejar. Ela estava indo porque ela queria ver Mário, como sempre, só que ela se sentia mal porque ela via ele com a outra menina. Ela estava perturbada, estava sofrendo de amor adolescente, faz mal. E principalmente, é geralmente exagerado. Fato é que é se sentindo assim, com esse turbilhão de emoções, que a menina chega ali na praça naquele dia. E uma outra parte muito importante dessa história, que as amigas também negligenciaram de falar para a polícia na época, é que poucos minutos depois que eles chegam ali, chega também um outro rapaz. Ele chega numa Vespa, numa moto, ele estaciona ali, chama de longe a Simona, que vai até ele. Se trata de Andrea Belia. E depois de conversar alguns minutos com ela, ela monta na Vespa e os dois partem juntos. E o que as tais amigas não sabiam é que não tinha por que esconder essa informação, porque a polícia já sabia disso, porque na época do desaparecimento, aliás, no dia seguinte à abertura das investigações, o próprio Andrea procurou os investigadores, foi até a delegacia para contar que ele tinha levado Simona para um passeio, para deixar claras as coisas, ele não tinha nada o que esconder. Ou seja, vamos parar um segundo aqui e entender o que aconteceu. Tem um rapaz que chega do nada na delegacia e diz: olha, a menina que sumiu, a última vez que ela tinha sido vista era na praça. Na verdade, eu fui até a tal praça, peguei ela, a gente fez um giro de moto ali por mais de 1 hora, depois eu trouxe ela de volta. E a polícia não foi confirmar isso. Na época, eles não foram interrogar e perguntar para as amigas: então, ela voltou mesmo? Vocês viram o rapaz? Você acompanhou ela para casa? Não. As tais distrações, pistas mirabolantes acabaram distraindo as investigações e isso nunca foi confirmado. Na verdade, ninguém viu, ninguém estava mais na praça no horário que o tal Andrea disse que ele deixou, que ele trouxe de volta a menina. Era fácil, era 1 mais 1 é igual a 2. Ele tinha sido a última pessoa a vê-la, ele era uma pessoa de interesse para o caso. E ele não foi investigado. Na época, a polícia não sabia nem quem era ele, se ele era um tal amigo de Simona que ela estava começando a ficar, se era uma pessoa interessada nela, ela interessada nele. Eles não sabiam nada disso. Na época, tudo que a polícia fez, toda a informação sobre o rapaz foi aquilo que ele mesmo disse, que tinha levado ela para passear, e ele tinha feito isso porque ele tinha conhecido ela através do melhor amigo dele, o Mário Licciardi, o ex de Simona. Então ele disse que eu sabia que a menina estava mal pelo fim do namoro, resolvi dar um passeio com ela. Essa é toda a informação que a polícia tinha. Nós sabemos então agora um pouco melhor do estado emocional de Simona, que era um pouco alterado, que tinha levado ela até a poções mágicas para conseguir o seu amado de volta, porque ela estava tão desesperada, e aparentemente tinha levado também ela a subir na moto, junto com o rapaz que foi a última pessoa a vê-la com vida. Ou não. Pistas essas que infelizmente não foram seguidas no início das investigações, mas que serão revistas em 2011, quando depois da tal ligação, o caso é reaberto. E vamos então à tal ligação, que tinha acontecido em setembro de 93, na verdade já quase 1 ano do desaparecimento. E como eu disse antes, o caso foi reaberto por causa do descobrimento dessa importante conversa, só que não foi descoberto pela polícia. Isso porque os investigadores tinham já essa conversa desde que ela aconteceu, desde que o ex-namorado foi investigado. Tinham sido eles mesmos que tinham gravado isso, porque eles estavam, obviamente, investigando as pessoas mais próximas e um ex-namorado que tinha acabado de terminar um namoro de maneira um pouco não amigável, obviamente era uma pessoa de interesse, só que assim como outros importantes detalhes,
esse também foi deixado para trás. Isso até que os pais de Simona, através do advogado deles, conseguiram acesso a todos os registros, arquivos do caso já fechado. E ali eles encontram, meio que perdido, a transcrição dessa conversa, que tem como protagonistas Mario Licciardi, o ex da filha, o ex de Simona, e Rossella, a então namorada dele, a nova namorada dele, que agora era já esposa, mas naquele período era recém-namorada, namorada há um ano mais ou menos. E na tal conversa, ele está dizendo alguma coisa para ela, alguma coisa muito importante, aliás, chocante. Eu acho que foi ele. Ele deu a entender que foi ele que tirou a vida dela. Ele deu um sorrisinho assim e disse que é inútil que eles procurem por ela. Eu olhei bem nos olhos dele e falei, o que você quer? E eu queria sair, eu me virei, disse que eu tinha que ir trabalhar, que eu não queria mais falar com ele. Mas ele veio atrás, me puxou e perguntou se eu não tinha nem 5 minutos para ouvir ele. Eu virei de novo para ele, parei e perguntei, o que você quer me dizer? Era isso? Olha, para mim você não tem que contar nada, não me interessa nada, não vem atrás de mim, tchau. Ou seja, Mario Licciardi estava claramente dizendo para sua namorada Rossella que o seu amigo tinha tirado a vida de Simona. E quem era esse amigo? Como vocês já devem ter imaginado, o nosso já conhecido Andrea Belia, a última pessoa a ver a menina. E durante aquela conversa dá pra gente ver que Mário estava um pouco sem paciência com Andrea. Por quê? Porque eles já estavam em processo de serem ex-amigos. Isso porque algumas pessoas tinham dito ali, tinham focado um pouco, tinham dito que Andrea, desde que Mário estava com Simona, ele dava em cima de Simona. Então, Mário estava meio assim, não queria mais falar com Andrea, estava meio que ignorando ele. E quando o outro veio confessar, ele achou que era demais, ele não queria ouvir aquelas coisas. Ele decidiu, dali então, não falar mais com um amigo, agora ex-amigo, mas infelizmente não decidiu também não falar sobre essa conversa com ninguém. Ou ao menos ninguém que pudesse fazer alguma coisa. Ele falou para a ex-namorada, que também ficou quieta. Mais absurdo que isso é que a polícia ouviu essa conversa porque tinha grampeado o telefone da casa dele e teve a transcrição dessa conversa. Em nenhum desses momentos alguém decidiu levar isso para frente. É como se alguém tivesse ouvido isso, escrito isso, colocado dentro do arquivo e deixado lá para acumular poeira. E aquele papel é descoberto, redescoberto, ou visto pela primeira vez com atenção por Salvatore Floridia, por Luciana, pelo advogado deles, e eles então resolvem fazer uma queixa à Procuradoria de Caltagirone, pedindo para que o caso fosse reaberto porque uma nova pista tinha sido encontrada. Aliás, como disse o advogado, mais do que uma pista, e ela não tinha sido apenas encontrada, ela tinha sido ignorada antes. E no mesmo momento, sem hesitação, o procurador reabre o caso com a intenção de investigar especificamente Andrea Belia. O primeiro passo, o passo óbvio, seria talvez ouvir já o rapaz, convocá-lo, ele estava já com 36 anos, só que não foi o que a polícia fez. Eles resolveram falar primeiro com Mario Licciardi para confirmar tudo. E mais do que confirmar, Mário acrescentou que tinha visto o ex-amigo mais uma vez depois daquela conversa, apenas uma vez, que é quando o Andrea tinha sofrido um grave acidente de moto e ele estava no hospital internado e ele estava correndo o risco de ficar paralisado. Ele então do hospital pediu que algumas pessoas contatassem Mario Licciardi, o seu ex-amigo, porque ele disse que ele tinha que falar com ele e quando o Mário chegou ali, ele já sabia o que esperar. O outro queria confessar e dessa vez ele fez uma confissão clara, aberta e completa, dizendo até que ele tinha levado depois o corpo já sem vida de Simona até um monte chamado San Giorgio e que dali ele tinha jogado ele para se livrar do corpo da menina. Só que mais uma vez, Mário decidiu não fazer nada. Ele não contou isso para ninguém. Creio que também não podemos chamar de uma confissão completa, como ele descreveu, porque faltou um motivo. A pergunta da polícia foi, ok, ele te disse tudo isso e ele disse o porquê? Só que nem Mário, nem Andrea nunca disseram esse motivo, esse porquê. Nunca Andrea deu essa explicação porque ele nunca confessou. Ele não confessou quando ele foi chamado para ser interrogado pela polícia, uma, duas, incontáveis vezes. Ele não confessou quando ele acabou sendo realmente preso em 2018, baseado simplesmente nessa confissão que ele não admitiu ter feito. Ele não confessou durante os 3 próximos anos, que por causa da pandemia ele ficou preso aguardando que o seu julgamento começasse. E ele não confessou durante o seu julgamento, que finalmente aconteceu em abril de 2023, e terminou com a condenação de Andrea Belia
a 21 anos de cárcere por homicídio culposo com agravante de motivo fútil, porque o fato dele não ter dado o motivo foi interpretado dessa maneira. Andréa continuou sempre apenas negando tudo e assim o seu advogado apresentou no início desse ano, 2024, um pedido de apelo à sua sentença. As audiências ainda estão acontecendo, não tem ainda uma resposta, mas nós sabemos quais são os 2 pontos em que se baseia a defesa de Andréa. Primeiro é o fato que a acusação dele é baseada quase que exclusivamente, podemos dizer exclusivamente, nas 2 confissões que ele supostamente fez. Ou seja, é a palavra de uma outra pessoa contra dele e basta, fatos não existem. E principalmente, ele está sendo acusado, não, ele foi condenado por tirar a vida de alguém. E não existe prova de que alguém tenha perdido a vida, porque não existe um corpo. É um caso que eu não sei nem o que pensar, é tudo um pouco absurdo, tudo é feito ao contrário. É um caso que eu não sei nem o que pensar. Tem tanto absurdo, tem tantas coisas que parecem mentira, mas na verdade eram verdades, tem provas óbvias que tinham que sido seguidas e não foram. Fica difícil até fazer teorias, porque são muitas coisas. Como eu disse antes, a quantidade de pistas mirabolantes, se o objetivo era despistar, eles conseguiram fazer isso por causa do excesso. Tantos casos acabam por faltas de pistas, esse aqui eles resolveram fazer a estratégia ao contrário e funcionou. É um excesso, não tem o que fazer, não tem como provar tudo, não tem como seguir tudo. Tudo parece tão absurdo, parece um verdadeiro circo. Só que na verdade aconteceu. Uma maga, uma seita que era uma quadrilha, alguém que se dizia chamar Jesus, uma falsa Simona que ficava ligando, adolescentes com os corações despedaçados que faziam poções de amor, ciúmes, intriga, invejinha e confissões negadas e nunca provadas. E quanto aos fatos, não temos nem o mínimo, porque não tem o corpo. De concreto mesmo, é só uma grande possibilidade de que a vida de Simona Floridia tenha realmente sido arruinada, assim como aquela de Andréa Belia. Mas, mais uma vez, ao contrário de diversos outros casos, da maioria deles, dessa vez ainda não foi encerrado, ainda não foi arquivado, não foi colocado um ponto final, ainda existe esperança de justiça para quem acredita nisso. Obrigada.